Mas uma questão importante é a questão do isolamento. Muito se falou, o Brasil fez o isolamento aí, não tanto quanto outros países, que o presidente não fechou, os aeroportos não fechou, o que ele podia não fechar, ele não fechou. Muito bem, o que aconteceu? A maioria dos países fizeram, a Argentina é um modelo, fez montar a Nova Zelândia e fica. A maioria dos países fizeram essa questão do isolamento. E aí a mídia pregava o tempo inteiro, corra para casa, se esconda, vai ficar lá vendo televisão, coisa mais você tem que usar, ficar lá escondido, porque a morte está lá, está correndo atrás de você. Muito bem, essa é uma questão, o isolamento em determinados momentos era necessário, foi importante. Mas é uma questão importante que eu quero dizer para vocês, e ninguém fala, eu vou falar aquilo que a imprensa não fala, e nem, lá a Globo, por exemplo, chamou lá dezenas de infectologistas para falar que das precauções de que isso, que eu vi, coronavírus, tudinho. Parece que um era fotocópia do outro, que falavam tudo a mesma coisa. Aí tem uma questão que me intriga há muito tempo, eu discuto isso e vou passar para vocês a minha opinião. Eu pergunto para vocês, quem é ligado em futebol, quem assiste futebol, qual jogador de futebol que foi internado? Primeiro, eu não tomei conhecimento de nenhum. Eu sei que os jogadores do meu time, eu sou corintiano, Flamengo, Palmeiras, todos os times, Goiás, né? Todos os jogadores eram afastados, detectavam o Covid, eram afastados, ia para casa, passava a quarentena, retornava a jogar futebol. Então eu não vi nenhum jogador ser internado, quem dirá a morte, pelo menos aqui, eu não tomei conhecimento, se alguém tomou conhecimento, tudo bem, eu não tomei. Mas se também pode ser um e milhares, então por que acontece? Por que o jogador de futebol, por que o jogador de futebol não morre? Não é internado e principalmente não morre. Que diferença é que tem esse cidadão de nós, pobres mortais? Não tem nenhuma. O que tem? Primeiro, a imunidade alta. Ele tem uma vitamina, ele treina e joga ao sol, de um modo geral, e principalmente aqui no Brasil, que o clima é quente. Segundo, ele tem uma alimentação melhor. Agora, nós mortais, eles mandaram correr para casa, mas não ficaram o tempo inteiro na televisão, dizendo como é que, esses infectologistas, dizendo como é que nós deveríamos aumentar a nossa imunidade, que o que combate uma doença não é correr para casa e se esconder debaixo da cama, é a imunidade que combate. Como é que nós podemos adquirir uma imunidade? Aquelas pessoas que infelizmente tiverem outras conformidades e que a doença pegar, pode ter realmente complicação e virar óbito. Isso aí é um fato verdadeiro. Mas a grande maioria da população, quanta gente jovem morreu, meia idade, por quê? Porque as pessoas não tinham imunidade. A maioria das pessoas com quem eu conversei ao longo desses 2 anos, eu sabia qual era a sua taxa de vitamina D. Eu sabia. Não sei. Quando a vitamina D é um dos principais elementos para a imunidade. E isso a imprensa não fez. Isso a imprensa só mandou você todo dia se esconder, usar máscara, e ficar em casa. Mas errado. Devia estar todo dia dizendo o que nós deveríamos fazer para nos proteger com o nosso próprio organismo. Esse aqui é o grande problema. Então vejam vocês, o que acontece? A imprensa no Brasil é uma imprensa de consumo, jornalista tudo é uma cópia do outro, tudo copia e cola, fala a mesma coisa, não tem nenhuma criatividade, parece que é um país que não pensa, tá bom? Então, ok? Esse é o meu pensamento que eu estou passando. Ao longo do tempo eu tenho discutido isso e vou passar, boa parte vão discordar, perfeito, então claro, é isso que eu queria dizer.